dizer como diz Samuel, fala, Senhor, que teu servo. Aleluia. Bíblia pura, capítulo 7, versículo 7. Ele começa dizendo, olha o esposo, ele saiu lá dos pés, foi para as coxas, umbigo, região pubiana, e agora ele diz assim, a tua estatura, a tua aparência, o teu corpo, teu porte. Uma coisa interessante, o homem se move muito por aquilo que ele vê. Amém. Normalmente nós aconselhamos aquilo que nós vivemos, aquilo que ensinamos ao nosso casal de filhos, e os dois já estão casados, a filha já há 5 anos, o filho indo para 2 anos, e aquilo que ensinamos para os jovens da igreja, que são nossos filhos espirituais, e nas palestras. Casamento começa no namoro com a escolha. A gente escolhe e é escolhido. Quando nós falamos para os jovens, porque nós palestramos junto também para os jovens, quando nós falamos para os jovens que o casamento não é Deus que dá, é nós que escolhemos. Deus deu para Adão, não tinha outra escolher quem? Versículo 20 do capítulo 2, parte B, ponto e vírgula. Mas para Adão não havia uma adjutora que lhe fosse idônea ou na mesma essência. Aí Deus tirou da costela e fez e deu, diz o termo, o verbo trazer. Trouxe o Senhor a Adão. Depois faz a cerimônia de casamento. É um outro tema. Mas de lá para cá é o jovem que escolhe. Antes de usar o joelho, porque às vezes as pessoas estão espiritualizando demais. Ora, mas não vigia, não usa razão. O que adianta orar por Acabe? Ele continua Acabe do mesmo jeito. O que adianta orar por Jezabel? É a mesma Jezabel de sempre. Primeiro usa a razão, para saber quem é quem, o que eu quero. Depois usa o joelho para pedir a direção e confirmação de Deus. E depois usa o coração para amar, se apaixonar enquanto viver. Aleluia! Nós já passamos a fase da escolha. E eu estou só me referindo aqui à questão da escolha sobre a estatura. A estatura. Sabe aquele homem, pastor, eu me casei, mas na verdade eu queria ter casado com uma outra pessoa, mas não deu certo, sabe, pastor? Ah, vai essa mesmo. Ou vai esse mesmo. Ei, não, 1000 vezes não. 1000 vezes não. O esposo precisa ser encantado constantemente pela sua esposa. Amém. Não pode perder jamais o romantismo, o brilho da amada. A recíproca verdadeira. Do amada, do amado. Mas como eu estou falando em nome dele, estou falando na voz de Salomão, do texto bíblico que ele fala, ele elogia a estatura da sua esposa. Mas existe um outro motivo desse elogio. Esposo, olha que coisa séria. Nós temos dificuldade de elogiar. Exemplo, lembra das últimas 24 horas? O que você disse para sua esposa? Entre muitas coisas, você disse que ela é linda? Você disse que a ama? Dê um beijo. Não ser lindo, estou falando beijo. Agora há pouco, no início da palestra. Esse não pode contar, né? Esse não conta. O que está acontecendo? Aí escute isso, e aqui é sério. Esse mesmo homem, esta mesma mulher que nós atendemos, crente, e eu lembro que um dos últimos era um presbítero da igreja que, por sinal, pregava muito bem. E eu disse para ele, me explica, o que houve, meu filho? Não tem muito o que fazer, mas vamos tentar. Por que não falou? Eu estava com vergonha, pastor. Mas por quê? Há meses sem dar um beijo na esposa. Há anos que a intimidade sexual estava vindo de mal a pior. Pastor, ela ficava até meia-noite lavando louça. Eu ia deitar, deitava de atravessado na cama para ver se quando ela chegasse, eu mexesse, eu acordasse. Mas ela esperava eu dormir porque não estava muito afim de ter relacionamento sexual. Resultado, veio a tragédia. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que quando vão para o motel,
falta pouco derrubar o prédio. Por quê? De volta, tá lá no subconsciente. Já que pequei, então vou pecar à vontade. Está no subconsciente. Já que eu estou caído, vou deitar e rolar. Mas por que não deitou e rolou com a esposa? Por que não deitou e rolou à vontade com o esposo? Esse silêncio é bom. Estão entendendo a moral da história? A verdade? Aleluia. Na mentalidade, vão para o motel, misericórdia, faz a festa. Mas por que não fazia? Pastor, ele não gosta muito de relar, ela não gosta muito de beijo, sabe? Foi te desgastando. Fica um dia sem aguar um lírio. As folhinhas do lírio vai secando. Nós tínhamos, de 97 a 2007, pastoreamos Tatuquara por 10 anos, e nós tínhamos uma floreira por um período de tempo, e eu fiz alguns testes. Quando o lírio está as folhinhas sequinhas, você água, conta no relógio, 20 minutos depois, 30 minutos, as folhas começam a se firmar e reverdecer. 30 minutos sem água, elas começam a se murchar. De um dia para o outro, fica caidinha. Por quê? Ela precisa de ser mantida para estar verde. A clorofila está se evidenciando. O romantismo no casamento tem que estar autêntico a cada 24 horas. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fundamental. E às vezes vai deixando, vai perdendo. Só lembrando, né, pastor, que as pessoas pensam, mas romantismo, isso é para jovem. Não. Quando nós vamos à palavra de Deus, o patriarca Isaac, né, pastor? Exatamente. Certo dia, a palavra do Senhor nos diz que o rei dos filisteus, Abimeleque, olhou e viu que Isaac e Rebeca estavam com um tratamento meio diferente, né? Brincando, brincadeira de casais. Mas como que o rei entendeu que eles eram casados? Eu imagino que Isaac, por certo, estava levantando a sua esposa para cima. Né? Beijando, Ou estava abraçando. beijando, chegava por trás, abraçava ela, roubando os beijos. O rei olhou e falou, não é, irmãos? Casados. Aleluia. Tem coisas na Bíblia que a gente às vezes não percebe na leitura. O casal não pode perder o romantismo. Olha só que interessante. Vamos voltar para o texto bíblico. Primeiro ele elogia a tua estatura é semelhante à palmeira. Linda, bela, imponente. Esposa, cuide bem da sua aparência. Esposo, ajude ela. Amém. Nós atendemos na sala pastoral, o irmão parece piada, mas é verdade. A esposa tem que roubar dinheiro da carteira à noite do esposo para comprar roupa íntima. Pastor, isso existe agora, século XX. 21 melhor, né? Século XXI. Irmão, absurdo. Quando na verdade tudo é compartilhado. Sim. Não tem meu e teu, tudo é nosso. Não se conjuga o verbo mais na primeira pessoa. Nem no eu, nem no meu. Não, agora tudo é nós e nosso. Amém. Aleluia. Aleluia. Ajude a cuidar da aparência, porque o homem é muito tocado por aquilo que ele vê. Ele é muito movido por aquilo que ele vê. Mas uma coisa interessante aqui, ele diz assim, e os teus, quem sabe ler? Seios. Né? Aleluia. Ao cacho de uva. Ou seja, a tua estatura é exatamente como a palmeira. É linda, é bela, é imponente, é aparente. Os cheios como o cacho de uva. Só para refletir um pouquinho, o que faz mesmo com a uva? Vamos em frente, depois nós falamos. Aleluia. O seu falar é muitíssimo doce. Oh, glória! Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado. Ó filhas de Jerusalém. Olha que lindo. Salomão, há mais de 3.000 anos,
Ele já sabia que as mulheres se excitam pelo que ouvem. E olha o que Sulamita diz: o seu falar é totalmente desejável. O que ela está falando? Ela está elogiando o seu esposo, elogiando o seu falar, elogiando a sua boca. E a palavra do Senhor nos diz que em Cânticos 1 e 2, ela pede: beije-me com a tua boca, cobre-me com os seus beijos. Aí ela termina: mais suave que os vinhos são as tuas carícias. O que a Sulamita está dizendo com esse versículo aqui em Cânticos? Ela está pedindo: beije-me, meu amor, mas não só os meus lábios. Ela diz: cobre-me com teus beijos. Quando alguém está deitado e fale: alcance aquela coberta e cobre para mim o meu corpo, fazendo favor, o que você entende? Que é para cobrir a pessoa toda, não é? Me cobre com esse cobertor. Cobre a pessoa inteirinha. Eis o mistério. É isso que o Sulamita está falando. Não beije só o meu lábio, beije o meu corpo todo, meu amor. É isso que ela fala. Cobre-me com os teus beijos. Aí ela continua dizendo: porque os seus beijos são melhor do que os vinhos. Aleluia. Aí ela fala também: as suas carícias. Imagina, se ela pede para beijar o corpo todo, ela quer que ele faça carícias do corpo todo também. Aleluias! É palavra de Deus. É Bíblia. Oh, glória! Pensa no Assembleano Pentecostal. Gênesis 29:11. Gênesis 29:11. O patriarca de Israel, Jacó. A palavra de Deus nos diz que ele deu um beijo na sua amada Raquel. E sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar de tanta emoção que o patriarca Jacó sentiu. Olha que lindo a palavra do Senhor. Por que nós estamos falando sobre beijos? Parece tão simples, mas não é. Atendemos uma irmã, e era uma irmã abençoada. Eu convivi com ela um bom tempo, nós a conhecíamos. Era nossa amiga ainda. Ela chegou um dia e ela caiu em pecado de adultério e veio nos confessar chorando. Mas a irmã estava assim, em desespero. Ela disse: pastores, eu não sei como isso aconteceu. Ela falou: olha, o meu esposo, ele nunca me beijou. Disse: não, ela tinha anos de casamento, tinha filhos adolescente. Como pode nunca beijar? Meu Deus. Ela falou assim: não, pastores, ele nunca me beijou. Sabe aquele beijo? Aquele beijo... Não. Que tira o fôlego. Pentecostal. Aquele beijo, pastor, que tira os pés do chão e faz voar as nuvens. Quando eu via aqueles filmes de Hollywood, aqueles casais se beijando, eu ficava doidinha. Me subia um fogo, eu pensava: o que é isso? Eu não sei o que é isso. Meu esposo malemar dava um selinho, sabe assim? Rapidinho. Nunca me beijou, de verdade. Certo dia no emprego, um rapaz chegou. É verdade, irmãos. Misericórdia, Jesus. Um amigo dela, no emprego, a beijou. Aquele beijo que ela desejava. Ela disse: gente, eu nunca senti o que eu senti aquele dia. Resumindo, essa irmã caiu em pecado. Infelizmente. Infelizmente. Porque o seu esposo nunca beijou como deveria beijar. Eu não sei se ele nunca leu a Bíblia. Porque a palavra do Senhor nos diz que Salomão encontrou mel debaixo da língua da Sulamita. Oh, bênção! E eu pergunto: como ele fez isso? Como que ele conseguiu encontrar mel debaixo da língua da sua esposa?
Pensa no nível, irmão, isso é bíblico. Bíblico. Tá? O nível do beijo. E imagine, com licença, imagine a distância que nós estamos da Bíblia. A ponto que quando se fala isto, causa um mal-estar. Meu, que vergonha, meu, que... O pastor está falando uns absurdos. Não, só está falando Bíblia. Então, amados irmãos, beijos não são para os jovens, nem para adolescentes. Beijos Pelo contrário, né? Pelo contrário, não jovens e pode. adolescentes não devia. Deveria esperar. Beijo para o casamento. Tá. Mas eu sei que muitos casais, antes de se casarem, se beijavam. Ficavam horas e horas se beijando. Mas casou, acabou os beijos. Aquele beijo não existe mais, só selinhos. Então, quando chegar em casa, se você nunca encontrou mel debaixo da língua da sua esposa, não vá dormir antes de encontrar, amém? Amém? Aleluia! Quanto sente a presença do Senhor. Aqui nós vamos... Geladeira. Só um momentinho. Aqui nós vamos tratar... Aleluia. Esse é o antepenúltimo ponto que nós vamos abordar. Eu creio que dentro do tempo que nos foi dado, vamos tentar encaixar aqui. Aleluia, aleluia. É natural que um assunto que a gente fala, às vezes, 2, 3 horas na manhã de um sábado, mais 2, 3 horas na tarde de um sábado, mais no domingo, falar em 2 horas é difícil. Mas eu quero agradecer pelo tempo que nos deram. Estou muito feliz, muito feliz. Na verdade, qual a intenção? É tentar transmitir o máximo possível. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto a irmã Marisa falou da Sulamita, o seu falar, ela diz que o falar do esposo era doce. A mulher se move pelo que ouve. Por isso que ela vem no serviço. Escute isso, irmãos. Não esqueça. Antes da tua esposa ouvir alguém dizer, a senhora está bonita hoje, hein? Não tem nenhum problema se for depois do esposo ter dito. Porque se nós não falar, o Joaquim da padaria na esquina vai falar. É verdade. E nós temos uma experiência, lembrei agora de um casal que nós atendemos, a irmã estava furiosa, chegou na sala, no gabinete pastoral, chorou e falou, calma, conta o que aconteceu. Disse, pastores, imagina, eu fiz um penteado. Gastei mais de R$200 no salão, né, pastor? Me preparei mais cedo para o culto, preparei a roupa do meu esposo, aguardando ele chegar do serviço. Quando ele chegou, o carro parou, que eu vi o barulho do carro, já vi na porta. Ele chegou, o senhor acredita? Não viu o penteado. Não viu o penteado, não me disse nada, não me deu um beijo. Tudo bem, suportei, talvez ele guardou para a noite. Tomou banho, se arrumou, viemos para o culto. Lá na igreja nós tínhamos um irmão, um diácono muito abençoado, muito dedicado, um irmão assim, calvo, nada contra os calvos, era um fato que aconteceu. O meu esposo chegou, pastor, e beijou a cabeça do diácono. A careca do irmão. A casa caiu. Por quê? Não deu um beijo na esposa, não elogiou o cabelo da esposa e na igreja queria mostrar carinhoso com o irmão, deu um beijo na cabeça do diácono de uma forma carinhosa. Mas e a esposa? Ele nem viu que ela tinha feito um penteado. Ei, esposo, ei, se nós não falar, alguém fará. E é assim, ó, lá no serviço, você está cheirosa hoje, hein? Daqui 2, 3 dias, hoje como a senhora está bonita, hein? Está elegante. Daqui semana que vem, 15, é assim que começa. Trocou de perfume? O esposo nem percebeu se trocou, deixou de trocar, não quer nem saber. Isto está corroendo as bases do casamento. Mas vamos lá. Lembra que no versículo anterior ele disse que a estatura dela era como de palmeira? Que elogio, né? Forte.
Aí agora ele diz assim, dizia eu, se nós tivéssemos 2 horas só para fazer uma exegese, aqui, dizia eu, 2 pontos. Há 2 vocábulos no grego, do epsilon e o xi, ex, que significa extrair, zeges significa trazer. Então, ex é tirar de dentro e trazer. O contrário é exegese, é colocar, é antibíblico. Vamos fazer uma exegese, extrair do texto. Nesse texto aqui, dizia eu, sabe assim, ele sonha acordado, ele imaginava. Sabe quando o esposo sai de manhã, não dá nem um beijo na esposa? Mas durante o dia ele fica pensando, hoje à noite vai ter festa no arraial. Mas ele saiu de manhã, deixou o arraial com as portas abertas. Ele saiu de manhã, não fez um cafezinho para a esposa. Não deu pelo menos um selinho na testa, que deveria dar um beijo. Mas tudo bem, um selinho. Mas nada, mas já está pensando à noite. Aí dizia eu, subirei a palmeira. Lá atrás ele disse que a estatura dela era como palmeira. Aí aqui ele usa o verbo subir no infinitivo. E ele estava imaginando, subirei a palmeira. Eu destaquei aqui e subirei do verbo subir no infinitivo e pegarei o verbo pegar também no infinitivo. Olha só a expressão, subir e pegar. Subirei a palmeira. Eu vou fazer uma colocação prática aqui agora, não teológica. Ele tinha elogiado que a estatura dela era como de uma palmeira e agora ele está imaginando subir a palmeira. Como que está a sua palmeira? Os galhos não estão muito secos, não estão meio quebrados os galhos? Como está a saúde da sua esposa? Qual foi a última vez que foram em um ginecologista, no caso do homem, urologista, especialmente a ginecologista, e um conselho aos esposos, quando for no ginecologista, no ou na ginecologista, fique na sala de estar, não entre com a esposa. Dê a privacidade a ela, para evitar constrangimento. Tem esposa que tem ciúme do médico da esposa. Tem que mudar, tem que ser uma médica, porque essa minha esposa... Não pare, irmão, pare. Isso é complexo de inferioridade. Cada caso é um caso. Mas um detalhe. Se a palmeira está com uma estatura bonita, está firme, saudável, aí ele está dizendo, subirei a palmeira. Quando você vê um homem meio nervoso, pode ser na igreja, no serviço, joga uma chave, bate fora, pode saber que o problema está na palmeira. Não está, eu vou usar o termo bíblico, subindo a palmeira. E aqui nós vamos tratar de o seguinte ponto, frigidez. E a irmã Marisa vai fazer uma colocação. Antes, porém, como eu disse, além do pastoreio há 30 anos que nós estamos, há 15 anos nós estamos palestrando para casais e aconselhando casais, famílias, no geral. Namoro, casamento, família. É o nosso tema. Inclusive, nós só aceitamos convite, há já alguns anos. Não atendemos nenhum outro tipo de trabalho, com todo respeito, porque não dá nem conta do pastoreio, que já é bastante, ainda mais na palestra. Então nós dedicamos só à família, jovens e adolescentes, pais e casais, família no geral. Mas uma coisa interessante, de cada 10 reclamação na sala pastoral, que o assunto é relacionado à família, de cada 10, 8 esposos reclamam que a esposa é frígida. Para dizer assim popularmente, pastor, minha esposa é uma benção. Pastor, é do seu coração, essa mulher ora, jejuma, é uma mãe excepcional, muito higiênica, canela muito limpinha. De fogo, né, mulher de Deus, canela de fogo. Mas sabe, pastor, sabe aquela Brastemp, bem grandona, aquela Brastemp? É muito gelada. Bem, do outro lado, de cada 10 homens, a esposa, quando se trata do outro lado, os homens reclamam, 8 reclamam que a esposa é frígida. As esposas, qual é a reclamação das esposas, irmã Marisa? Meu marido, pastor, é uma bênção.
Pensa num homem abençoado, mas ele é grosso, ele é estúpido. Não dá. Vamos trabalhar nisso. Os homens estão reclamando que a esposa está frígida. Não tem muito calor sexual, muito desejo, a libido está lá no calcanhar. As esposas estão reclamando que os esposos são grossos, não são nem um pouco românticos, enquanto a Bíblia está dizendo aqui, ela dizendo, aqui não parece inteiro, mas na tela ela está aparecendo, o falar é muitíssimo doce, homem de voz doce, pastor, não é meio marica, não, o doce aqui é meigo, compreensivo. Ele fala doce com a esposa. Suave com a esposa, alguém amável. Inclusive, um conselho aos pais. Nós tivemos uma filha, agora temos a neta. A filha tem no pai o referencial do futuro príncipe. O filho tem na mãe o referencial da futura princesa. Se o pai não for amável com a mãe, cria um sentimento na filha de que o homem é tudo igual, é tudo estúpido, é tudo meio bruto, é tudo meio... Não. Se o pai... Quando nós atendemos uma irmã chorando na sala pastoral, que são... Nesses 30 anos são dezenas. A primeira pergunta que nós fazemos, como foi o teu relacionamento com o pai? Por que ela chora? 40 minutos de choro, mais alguns de reclamação, volta ao normal, descarrega emocionalmente. Pois bem, minha filha, como era o teu relacionamento com o pai? Então, meu pai traiu minha mãe. Irmão, de cada 10, 9. Sem exagero. Experiência de anos. Quando eu estou me referindo de 30 anos pastoreando, nós não estamos aqui fazendo ibope. Não. Eu estou tentando você entender que a gente vem coletando experiência em todo esse tempo para compartilhar convosco aqui nesta noite e com todos os outros casais onde faremos. Qual é o propósito, pastor? É aconselhar os casais. Cuidado. A forma que você trata a mãe, você não só atinge a mãe, você atinge a filha. Ela vai ter uma ideia do que é homem, do que é referencial de um príncipe no pai, a figura do pai. Quantos pais aqui têm filha? Levanta a mão, deixa eu ver. Você sabe o que eu vou dizer agora, a filha tem ciúme do pai e o filho tem ciúme da mãe. Foi Deus que criou isso, porque é na mãe que ele viu, eu quero uma esposa como minha mãe, é no pai, do jeito que meu pai trata minha mãe, ela tem uma ideia do seu esposo no futuro. Então vamos voltar lá. A maior reclamação das esposas é que o esposo não é romântico, é grosso, é duro. E essa grosseria diminui a libido. A ocitocina é um hormônio que tem uma intensidade maior na mulher de afeto, de carinho. Quando isto não há reciprocidade, o carinho do esposo, a libido diminui. O desejo sexual vai diminuindo. Aí o esposo diz, pastor, minha esposa é frígida, é fria. Mas por que ela está fria? O que está acontecendo com a palmeira, que não está com toda essa imponência de palmeira? O que está acontecendo? Ele subirei e pegarei. Bem, nunca chame a sua esposa de frígida. Aqui vai um conselho às amadas irmãs. Se algum dia, na história de vocês, o seu esposo lhe chamou de fria, frígida, geladeira, irmã, não leve desaforo para o quarto. Meu Deus! Tire as crianças de casa, compre uma lingerie bem bonita, monta um ringue naquele quarto e vai para round 1, round 2, round 3 se precisar. Mas faça-o beijar o seu pé santo e pedir perdão. Amém? Aleluia. Não precisa do terceiro, né? No segundo já se reconcilia. Ai, nunca mais chame faça o retirado, de não frígida. chame de geladeira. Porque às vezes esta mulher, ou este homem, mas nesse caso a mulher, está com as emoções tão rebaixadas de ouvir palavrões. Pastor, de crentes? Sim. Por isso que eu disse, aqui no culto é tudo mil maravilhas. Aleluia.
Gabinete pastoral é igual o fundo do mar, tem mistério que ninguém conhece. A emoção dessa mulher está tão deteriorada que ela perdeu a disposição, a intensidade, a potencialidade de sua feminilidade no quesito sexual, da atração. Até porque cá entre nós, né, irmãos? Cá entre nós. Olha como Deus fez. Quando um homem chega ao orgasmo, como eu disse, no primeiro momento, para um segundo ia precisar de alguns minutos. E por que a mulher não? Porque Deus a criou assim, com esta capacidade. Amém? Você está entendendo a mensagem? Porque se fosse o contrário, ia ter muito homicídio. Por que não é o contrário, pastor? Por que não é o contrário? Porque Deus fez com inteligência a anatomia genética das genitálias do gênero macho e fêmea. E eu quero louvar a Deus por isso. Olha que expressão bíblica da intimidade, é o nosso tema, intimidade conjugal abençoada. Ele diz, subirei e pegarei. Olha o que ele diz, então, ponto e vírgula, depois de subir na palmeira, então os teus seios serão, verbo ser, como uma metáfora, uma comparação, aos cachos na vide. O que é mesmo que se faz com cacho da vide? Pastor, isso não é ser carnal. Carnal é você pensar em fazer com alguém que não é o seu cônjuge. Qual é a única coisa que caracteriza a santidade no casamento? O termo casamento em português é gamo, do grego, especialmente Hebreus capítulo 13, gamos, casamento, matrimônio. E do hebraico surge dois verbos, que é a segunda letra das 22 grafemas do hebraico, beit é casa e beirit, aliança, casamento. O termo capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, e conheceu Adão e Eva, aparece, o hebraico é conhecer é iada, intimidade sexual, tanto que o conhecer resultou no nascimento do filho. Então está evidente que é um conhecer intimamente sexual. A intimidade sexual entre os cônjuges é sagrado. O que é pecado? A porneia. Porque o que é porneia? É o mesmo sexo fora do casamento. Quando isso acontece fora do casamento, é pecado. Aí veio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, e diz assim, Jesus foi mais enfático, mais contundente, mais incisivo. Versículo 28 do capítulo 5, Jesus diz, se alguém olhar para uma mulher e em seu coração intentar, a expressão original do grego, o olhar para uma mulher e intentar no coração, é um desejo ardente que aparece na tradução como epitomia, que é a concupiscência em português, que no original grego é epitomia, ou seja, um desejo ardente, é desejar aquela pessoa que não está ligada ao laço sagrado do casamento. Dentro do laço sagrado do casamento, imaginar a palmeira, na palmeira, com a palmeira, os seus seios como a vide, fazer exatamente o que faz com a vide. Que pecado tem, pastor? Foi Deus que criou. Agora, não, pastor, a gente está amarrado, esse homem está carnal. É esse homem que não tem liberdade com a esposa que vai ter curiosidade na pornografia na internet. É esse homem que não tem a liberdade com a esposa que vai olhar para uma pessoa com uma veste indecente e vai praticar a luxúria. Porque o pecado aparece em Gálatas capítulo 5, entre obras da carne e obras do Espírito, ou melhor, obras da carne e o fruto do Espírito, no singular, o fruto do Espírito, que tem 9 gumes, e as obras da carne são 16. 3 delas estão na dimensão da imoralidade. Aparece no termo original a morcheia, a porneia e a epitomia,
que é a concupiscência. Aparece como impureza, que é na mente. A pessoa imaginar estar com aquela pessoa que não está ligado ao sagrado laço do matrimônio. Esse imaginar, Jesus disse, já pecou no coração. É pecado. Esse mesmo imaginar, aí vem a impureza que é na mente, a prostituição, que é a ligação de dois corpos fora do sagrado laço do matrimônio, e a luxúria, que é a exteriorização. Sabe aquela pessoa que transmite sensualidade até no olhar? O andar da pessoa é provocante. Ela excita o sexo oposto até no andar. Isso é luxúria. Obra da carne e ação demoníaca. Dentro do pecado, essas três dimensões é pecado. Por quê? Por que é pecado, pastor? Porque está fora do casamento. O casamento é o sagrado laço do matrimônio. Tudo que você imagina, e está aqui, ó. Dizia eu, imaginava eu. Pecado nenhum. Agora, se nesse imaginar estiver uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, seu consorte, a sua cara metade, a sua, no caso do homem, a sua Ixi, que é a outra parte da costela, ou Ixá, que é Ixi, o homem, Ixá, a mulher, macho e fêmea. Se tiver uma outra pessoa, um terceiro corpo, aí quebra a sacralidade do matrimônio. Quantos podem adorar e exaltar o precioso nome de Jesus? Por isso vem o pecado. Agora, olha que coisa extraordinária. Você já imaginou se nós fôssemos fazer uma exegese aqui? Aí diz assim, teus seios serão como cachos na vide. E aqui aparece, aqui está lá, cheiro. O cheiro da tua respiração como da maçã. Sabe quando está aquele momento da intimidade sexual sagrado? É possível falar línguas estranhas? É. Pastor, línguas estranhas não é algo espiritual? Ali não está um santo e uma santa de Deus na intimidade? Está entendendo por que a nossa mentalidade foi tão distanciada desses valores? Muitos irmãos aqui são da época, como nós também somos, que não existia estudo para casais. Uma palavra dessa ia ser disciplinado, excluído. Graças a Deus que a luz da palavra raiou. Você pode adorar e exaltar o precioso nome de Jesus? Esta respiração, sabe aquele momento da intimidade que vai aproximando o ápice, comumente chamado de orgasmo, prazer sexual dos cônjuges. E quando isso é administrado emocionalmente entre o casal para evitar ejaculação precoce. Afinal, nós estamos numa palestra para casais. Amém, amados? Aquele momento, até parece, eu vou dizer algo aqui, consciente do que eu estou dizendo. Nós não começamos ontem. Depois de família, é a doutrina que eu mais sou apaixonado, escatologia bíblica. O momento da intimidade, o ápice daquele momento sublime, faz lembrar uma emoção extraordinária que vai acontecer em Tessalonicenses 4, no arpásio, o rapto da igreja. Porque a emoção conjugal do ato sexual, o ápice, é uma emoção incomparável com qualquer outro momento. Amém? Amém. O pior, nós não vamos entrar em detalhes, não temos tempo para isso, é que existe em casamento esposa que nunca experimentaram orgasmo, prazer sexual. Até por questão psicológica, que existe a diferença entre vaginite e vaginismo. O vaginismo, sufixoísmo, é psicológico, na mente de que a esposa é para servir o esposo. E é como a irmã Marisa citou o texto do capítulo 7 de 1 Coríntios. Assim como ela tem direito no meu corpo, eu tenho direito no corpo dela igual. Direitos iguais. Os dois precisam exercer a intimidade a ponto de que os dois chegam a esse ponto. Sabe aquela tua respiração, aquele momento? A aceleração aumenta, né? Você pode adorar a Deus por esses momentos? Aleluia. Pastor, esse assunto é muito pesado, mas é bíblico. É exatamente isso aqui. O ápice
da intimidade, da celebração sexual no matrimônio. E por causa disto, de um lado um esposo, eu tenho que manter, pastor, a postura, do outro lado, aí vão se distanciando, aí alguns em nome de santidade. E no texto está escrito, Paulo disse, se for para abster-se da intimidade, que seja por pouco tempo, de comum acordo, para que Satanás não vos tente. Então a intimidade sexual tem poder de expulsar Satanás. Manda ele embora em nome de Jesus todos os dias. Vamos para o próximo. Estou no tempo que o irmão me passou. Vamos lá. Próximo ponto ali. Vamos terminar. Amém. Olha que palavra linda, né? Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. No versículo anterior, vimos o pastor falando que Salomão saiu na frente e tomou a iniciativa, né? Sempre a Salomão, já começando pelos pés, foi pelas coxas, foi para o ventre, né? Para os seios, mas agora aqui é a Sulamita. Ela convida o seu amado para ir passear. Olha que lindo esse versículo. Se fosse hoje, o que ela diria? Vamos, meu amor, vamos ao shopping, né? Vamos à praia, vamos passear. Fazenda hotel, vamos! Vamos para a fazenda, né? Hotel fazenda. Ela estava convidando o seu amor. Tristemente, nós já ouvimos ao longo da história várias questões sobre o prazer feminino, várias opiniões quanto ao prazer da mulher. E tristemente, tem alguns países que eles mutilam as suas mulheres para não sentir o prazer. Como assim mutilam as suas mulheres para não sentir o prazer? Quando Deus criou a genitália feminina, Ele colocou na genitália feminina uma pecinha que se chama clitóris. Eu sei que alguém conhece, mas por muito tempo, essa pecinha passou desconhecida, mas ela está ali. E sabe para que Deus colocou ela ali? A única utilidade dessa pecinha, chamada-se clitóris, é para as mulheres sentir prazer. É para o prazer feminino. E sabe o que é triste? Que ao longo da história passou desconhecido. Agora, recentemente, em 1998, que foi descrito sobre o clitóris feminino. E em 2005, que terminou o estudo. Uma urologista, o Ellen Collen, que descobriu, que descreveu o clitóris feminino. Mas a palavra do Senhor é tão linda, é tão bela. Por que, irmã Marisa? Porque há mais de 13.000 anos, a Sulamita e o Salomão, ele descobriu que a sua esposa tinha uma pecinha mágica ali. Alguém a chama de botão mágico, né? Que era para ela sentir o prazer. Salomão já sabia. Ei, você que nunca pensou, a esposa tem um botãozinho mágico. Oh, glória! Que o Criador, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, colocou nas mulheres. Aleluias! Glória a Deus por isso. Por quê, irmã Marisa? Porque nós temos a Bíblia e somos mulheres cristãs. Aleluia! E servimos a um Deus que nos criou
com capacidade de sentir o prazer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Neste ponto aqui, eu quero só fazer uma colocação quando destacamos saiamos ao campo. O verbo sair no plural. Saiamos. Às vezes o esposo, uma coisa trivial, comum, não tem paciência de ir com a esposa comprar roupa. Pastor, ela olha uma coisa, olha outra, não tem paciência, vai lá, toma o cartão, vai. Não, ela não quer ir sozinha. Saiamos, vamos juntos. Amém. Amém, irmãs? Aleluia. Eu tenho aconselhado os meus obreiros, esposos, leva um livro. Ou então, quem tem o tablet, tem centenas de livros, sente. Aí ela vai lá, coloca uma roupa, volta. Demonstre interesse por aquilo que ela está fazendo. Nós, homens, temos dificuldade. Pastor, a mulher é muito enrolada. Mas você casou com mulher, filho. Amém. Graças a Deus por isso. Parabéns. Pastor, mas ele é assim, foi Deus que a criou. Toda esta perfeição. Você pode adorar e exaltar ao Senhor? Aí ela disse assim, passemos as noites. Vou passar, não passemos. Vamos estar juntos. Amém. A importância, essa didática que foi feita aqui, essa dinâmica que tem valor didático, ensino, aprendizado de um casal, os dois, uma mão presa, a outra trocando a criança. Parabéns pela criatividade. Alguém vai dizer tão simples, mas isso é muito importante, mostrar que os dois juntos, a importância de tudo estar fazendo juntos na intimidade, inclusive na vida sexual, o chamar biblicamente, literalmente, o conhecer, que é fazer amor, mas de fato dentro dos sagrados laços do matrimônio. E o último, nós já vamos terminar esta parte para fazermos uma oração. O irmão tinha me falado sobre pergunta, tem alguma coisa por escrito? O horário, não, vocês que mandam. Tá. Se tiver alguma coisa por escrito, pode trazer aqui, por gentileza. Se não, nós já vamos encerrar aqui. Olha só o versículo 12. Faça a tua consideração, por favor. Aqui no versículo 12, ela diz, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Aí ela termina com uma palavra linda, dar-te-ei ali o meu amor. Oh, glória! Aleluias! As mulheres gostam de flores, então ela convida o seu amor para ir ver as flores. O que ela está dizendo? Vamos ver a flor, vamos ver se as romeiras brotam e dar-te-ei ali o meu amor. Sulamita, em outras palavras, rapidinho estava dizendo, eu quero fazer amor com você, sentindo o cheiro das flores. Era isso que ela estava convidando o seu amado para dar-te-ei ali o meu amor. Só para concluir a minha última fala, dar-te-ei ali o meu amor. É muito importante, amados irmãos e amadas irmãs, que no nosso dia a dia, na correria, a gente tem que fazer muita coisa e a agenda é muito cheia, com para lá e vem para cá, naquela correria toda, nós pensamos e tiramos um tempo para dar e receber. Aleluia! Porque muitos casamentos, muitos casais estão perdendo esse relacionamento. Muitos casais vivem debaixo do mesmo teto, mas como irmãos. Meu Deus! Como irmãos. Não tem mais aquela graça, sabe? Quando você, a Sulamita diz aqui no um dos versos em Cânticos, que quando ela ouvia a voz do seu amado, o seu coração saltava, pulava. E muitos casais, isso já perdeu, entendeu? Esse brilho. Então, no nosso dia a dia, é muito importante arrumarmos um tempo para dar e receber amor. Amém? Eu quero fazer a conclusão destacando nesse versículo bíblico. Aleluia. Primeiro que ela disse, levantemo-nos
cedo, de manhã. Aí eu fiz um destaque aqui, uma conjunção, para ir às vinhas. Normalmente os homens dizem, pastor, o que eu quero saber de vinha? O que eu quero ficar vendo flores? Olha o que ela diz aqui, ó. As vinhas, vejamos se floresce. Pastor, eu sou macho, mas casou com a fêmea. Amém. O que eu quero ver? Mulher tem coisinha. Ei, dê valor àquilo que é importante para a sua esposa. Amém. Glória a Deus. Pelo contrário, nós estamos criando filhos machistas. Eu tenho dito aos pais que o filho aprende a lavar o banheiro com o pai, não é com a mãe, com o pai. O filho aprende a passar roupa com o pai. O filho aprende a lavar roupa com o pai. Porque senão ele vai imaginar que isso é coisa de mulher. É mulher que lava banheiro, é mulher que lava roupa, é mulher que lava louça, é mulher que cozinha. Não, não é coisa de mulher, é coisa da família, do casal. Pelo contrário, o homem tem essa tendência, não, pastor, eu sou mais, não gosto de ficar vendo flor. Ei, você casou com uma mulher. Em 98, o pastor Pimentel foi dar uma palestra para casais em Tatuquara, quando nós estávamos pastoreando. Foi o ano que nasceu o nosso filho caçula. E ele disse uma palavra que eu nunca mais esqueci e vou usar aqui para fechar a minha palavra. Ele atendeu um casal no gabinete e eles brigavam muito. E ele só ouvindo, e eles falando. E ela dizia, pastor, ele casou comigo só por causa de sexo. Pastor, ele casou comigo, ele é carnal, ele é mundano, é só por causa de sexo. Depois que ela falou, passou mais de hora na sala, o pastor Pimentel perguntou para ela, minha filha, você conhece a família dele? Não conhece, ninguém presta, a mãe dele não presta, as irmãs também não prestam. Não, ok, ele tem irmãos? Tem. Se você não casou com ele por causa de sexo, por que não casou com a irmã dele? Pronto. Claro que hoje aí tem lesbianismo, naquela época não existia essa maldição, pelo menos publicamente como temos hoje. Mas qual que é a ideia? Ei, o sexo é o elo vital do relacionamento conjugal. E o meu último conselho pastoral, para depois responder qual seja for a pergunta, se possível, é sente, dialogue, olhando nos olhos. Pergunte para ele, num momento bem aprazível, amável, pergunte para ela se a intimidade sexual está a contento. Porque depois que briga, depois que cai em pecado, depois que entra numa história com um amante ou com um amante, aí vai dizer que ela era fria, que ele era isso, que ele era aquilo. Por que não conversar agora? Meu amor, minha amada, vamos ver como está a palmeira, vamos tratar melhor da palmeira, porque, sabe, eu estou precisando mais da vide, sabe a vide? Aquilo que faz com a vide, lá o texto bíblico. Mas não vai dizer, só o que o pastor falou. Mas o pastor também falou que está escrito. Você não tem poder no teu corpo, assim como ele também não tem no corpo dele. Guarde essa palavra. Invista na sua vida sexual no casamento. Um casamento pode ter tudo. Se não tiver intimidade, é como se dois irmãos morassem juntos. Não vai muito longe. Não vai muito longe. Alguns suportam por um tempo. Eu pesquisei 3 pastores nossos conhecidos, Brasil e fora dele. Por que um pastor cai? Isso tinha uma coisa que eu não conseguia entender. Como? Mas depois que cai, eles contam. Antes de cair, ninguém fala. Pastor, a hombridade. Não fala 10% do que eu estou falando aqui essa noite. Porque é tudo muito temeroso, né? Tudo muito santo. Esse é meu conselho. Cuide da sua vida íntima. E agora, para ficar bem claro, que essa vida íntima que eu estou me referindo é a vida bíblica na região pubiana, genitália, seios, intimidade. Porque esta intimidade vai suprir a necessidade física, biológica e mais, aqui, psicológica, de sacietude, saciez, completude, o termo grego pleroma, totalidade. Este homem é incaível, esta mulher é impecável nesta área, porque está satisfeito.
Ninguém que sai de casa almoçado fica sentindo cheiro de comida em qualquer canto. Pode passar na frente do restaurante. Mas se você estiver com fome, a 3 quilômetros, alguém está assando carne. Porque quando você está com fome, o cheiro aguça. Quando você está com fome da vide, da intimidade, um cheiro da esquina pode ser, e sempre é, a arma de Satanás. Portanto, invista em seu casamento. Quanto pode dizer amém? Vou tocar mais uns 15 minutinhos que passou na tarefa. Tá. Chegou uma orientação para nós continuarmos, que o pastor Natanel está a caminho até que ele chegue. Por nós tocamos até meia-noite. Aqui, nesse verso, a sunamita convida o seu amado para ir para o jardim. Que ali ela ia dar o seu amor. E há várias pessoas que dizem, irmã Marisa, mas eu não tenho um jardim, para dar amor no jardim. É muito fácil. Leve o jardim para o seu quarto. Enche aquele quarto de pétalas. De pétalas, Vai ficar lindo. Resolveu o problema do jardim, se esse for o problema, Mas aquela hora eu estava falando sobre o clitóris feminino. Em Cantares, também, a Sulamita, olha a palavra de Sulamita que eu escrevi. Aqui ela vai falar de jardim, mas o jardim que ela vai dizer aqui é a parte íntima feminina. Olha o que ela está falando para o seu amado. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus amores. Se viesse, aqui ela agora começa a imaginar. Irmãs, não é só Salomão que fica o dia inteiro pensando, hoje eu vou subir na palmeira. Não, engana-se os homens, que pensam que só eles que pensam. As mulheres também. Veja o que Sunamita diz, olha o desejo dela. Se o meu amado viesse visitar o meu jardim, olha o que ela pede, e comesse os seus frutos. E sabe como que ela termina o versículo? Assim, como excelente seria. Quem disse que as mulheres são frígidas é porque não descobriu o segredo da sua esposa. Oh, glória! Talvez não só os beijos de língua que está faltando, mas está faltando mais alguma coisa. Como o clitóris foi descrito recentemente, há muitas pessoas que às vezes não sabem a função dele. E como eu disse, a função dele é para dar prazer à mulher. Então, para que o pastor já falou, que a respiração como cheiros de maçã, para que o casal se respire junto, talvez o esposo precise ajudar a esposa a ficar um pouco mais alegre. Ou também há muitas irmãs que não conhecem o seu corpo. Irmãs, o corpo é nosso. Foi Deus que fez. Se você nunca viu, veja o seu corpo e como ele é belo, como ele reage, como é lindo o nosso Deus. Foi o Criador que fez. E ao longo da história, irmão, igreja, o inimigo, ele tem uma raiva, uma gana muito forte contra a vida das mulheres. E quando nós vemos o movimento feminista, é um ataque diretamente contra as mulheres. O diabo se levantando contra as mulheres. Parece que é ao nosso favor, mas não é ao nosso favor. Muito pelo contrário,
Ele vem dizendo, não, você tem que ocupar o seu espaço, você precisa ser mais do que o homem, precisa dominar o homem. Não, irmãs, tudo isso é falácia. Nós não precisamos do movimento feminista. Nós não precisamos do empoderamento feminino. Não. Quando Deus nos criou lá no Éden, Ele já nos criou poderosas. Deus nos fez poderosas, irmãs. Sim, Ele nos colocou poder em nós. Pensa, a mulher, irmãs, baixinho só para os homens, tem com ciúme de nós. Quando Deus fez a mulher, muitas pessoas dizem que Deus só tardou, Deus esqueceu de fazer a mulher. Deus lembrou da mulher. Não. Pensa, irmãos, quem fala isso, quem já pensou isso, está pecando contra Deus. Nós que somos humanos, com a mente limitada, quando nós vamos fazer o projeto da nossa casa, nós esqueci esse quarto, vou fazer depois. Não, nós já colocamos o quarto certinho. Imagina Deus, quando Ele fez o Adão, o projeto da Eva estava pronto. Aleluia! O que Ele pensou? Deixa Adão sentir falta. Quando ele sentir falta da mulher, aí vai ser a hora que Deus vai trazer a existência à mulher. Aleluia! Sabe o que as feministas não entendem? Que nós, mulheres, viemos ocupar um espaço que faltava na vida do homem. Nós viemos preencher aquilo que o homem não é, nós somos. Aleluia! Vocês já notaram que os homens, eles só olham para frente? Eles só vê o que está na frente. Nós, mulheres, não, nós olhamos tudo. Chegamos. Aleluia! Diz que mulher tem o sexto sentido. E é isso que Deus fez. Aleluia!